Bom, muitas pessoas falam o seguinte: a UTI é mais difícil de trabalhar do que na clínica médica, do que na enfermaria. Na enfermaria é mais fácil, o paciente ele não é tão grave, então é muito mais fácil trabalhar na clínica médica. Então existe uma clínica pediátrica, uma clínica cirúrgica, uma clínica cardiopulmonar, renal, ou nefrologia. E deixa eu te falar, você sabia que nessas unidades é bem mais difícil do que trabalhar na unidade de terapia intensiva? E eu vou te provar por que é mais difícil. Então, se você estava pensando que na UTI é difícil, a enfermaria é muito mais difícil, eu vou te provar a visão que eu, Éder, tenho sobre esse local e que pode ser que não seja passado ou você nunca teve esse olhar, esse pensamento dessa forma, tá bom? Então, só depois da vinheta. Mas antes, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreva, siga a gente lá no Instagram e, claro, não deixe de se inscrever nesse canal. Seguinte, vamos lá, presta atenção. Enfermaria é muito fácil, sim, muito fácil. Primeiramente que enfermaria, se você é enfermeiro ou técnico de enfermagem, vocês estão sozinhos como equipe de saúde. Equipe de saúde vocês estão sozinhos. Só tem vocês 24 horas nesse local. A fisioterapia tem um horário dela, a nutrição tem um horário dela, certo? Fono talvez nem passa dependendo do setor que você trabalha. O médico tem um horário dele, passa pela manhã. E quem fica com esse paciente o tempo inteiro? Você, que é da enfermagem, enfermeiro ou técnico. A pergunta é muito simples e a resposta ela é objetiva. Se esse paciente apresenta um mal súbito, quem é que vai estabilizar esse paciente com os recursos que tem? Você. Então você vai ter que estabilizar esse paciente. A pergunta é simples. Você tem médico ali? Não. Existem alguns códigos, professor, que a gente aciona e esse código... Eu vou fazer um vídeo de código, tá? E esse código vem o pessoal da UTI, talvez o pronto-socorro. A gente sempre precisa de um help da galera aí. Só que quando o seu paciente chega ao ponto de você pedir ou acionar o código, o que você tem que levar em consideração? Você viu o paciente alterando? Essa alteração ela foi visível para você? Você viu o paciente alterando? Ou você vai ser daqueles que vai falar assim: nossa, o paciente estava normal, de uma hora para outra o paciente piorou. Não existe isso. Ninguém piora de uma hora para outra. As pessoas começam a apresentar sinais e sintomas. Ah, Éder, conversa. Eu trabalho há não sei quantos anos na clínica médica, os pacientes pioram de uma hora para outra. Você vira as costas, o paciente piora. Negativo. Eu te provo também que não. Então vamos entender o seguinte. Tudo que você faz com o paciente de acordo com a prescrição médica é para o tratamento e para algumas intercorrências que podem aparecer. O que você não conta? Você não está contando que quando tem lá Novalgina para febre e quando o paciente tem febre, o que você faz? Uai, Éder, lógico que eu vou fazer o medicamento para febre, se eu tenho conhecimento, está prescrito SOS ou SN, se necessário, eu vou lá e vou administrar. Aí o que acontece com a temperatura? Uai, professor, meia hora depois, uma hora depois, a temperatura do paciente está normal. Beleza. 4, 6 horas depois, não, pode ser que ele apresente um novo pico. Aí o que você faz? Não, mas como já tem dipirona prescrito, eu já fiz, respeitando o intervalo, vou aprazar, vou abrir mais um horário. Bom, acabou o efeito daquela dipirona, 4, 6 horas, o que você faz? Éder, eu faço outro. Você entendeu o problema? Se você fala assim que não entendeu o problema, você é um problema. Entendeu? Porque é o seguinte, quando você faz um medicamento para resolver a temperatura, você resolve o sinal, aumento de temperatura. Você não resolveu o problema. O que gerou o aumento de temperatura? Responde aí, o que levou o aumento de temperatura? Será que é o acesso? Você olhou o acesso do paciente? Será que é a sonda vesical? Será que o antibiótico que esse paciente está recebendo não está valendo? Você deu uma olhada no exame de hoje, viu quanto que estavam os leucócitos? Você comparou com o exame de ontem para ver quanto estava de leucócitos?
Então, o que você precisa entender? Que não existe uma alteração de uma hora para outra. O paciente ele vai apresentando sinais e todo medicamento que você faz, ele vai camuflar o problema. Então, o que é importante? Que toda vez que seu paciente te der um sinal, mesmo que você vá fazer o medicamento, você tem que procurar a causa daquela alteração. Por que eu falo que é mais difícil que uma terapia intensiva? Porque você você que é enfermeiro, por exemplo, você e o técnico, vocês estão sozinhos para pensar em tudo isso. Já na terapia intensiva, a gente tem mais colaboradores, tem médico, tem outros profissionais que vão pensar em conjunto. Então, quando eu falo que é mais difícil, eu falo mais difícil para você fazer um plantão com qualidade, um plantão onde você vai realmente assistir o paciente. Não um plantão que você está lá, apraz os medicamentos, até que faz os medicamentos, tudo acontece bem e quando tem um paciente que piora, você aperta lá o código vermelho, laranja, rosa, não sei que código que tem no seu hospital, chega a galera lá, atende o paciente, enfim, mais um dia de plantão. Não, a gente tem que olhar o paciente de uma forma diferente. Então, se você quer ser um enfermeiro diferenciado, um técnico de enfermagem diferenciado, tem que te incomodar. Qualquer sinal que o paciente apresente tem que te incomodar, você tem que ir atrás de um médico, porque tem uma escala de médicos que você precisa correr atrás. Por exemplo, tem alguns pronto-socorros que tem um médico lá da clínica médica que, se você precisar, tem um médico de sobreaviso atendendo o paciente lá no pronto-socorro. Então, se você precisar, você desce com o prontuário do paciente, bate aquele papo ali, o médico sobe em alguns casos, ou ele prescreve em alguns casos e você já resolve o seu problema. Então, tem que te incomodar ao ponto de você chegar com uma situação já pronta. Opa, peraí, nesse caso aqui, não posso vacilar não. Esse paciente aqui está apresentando isso aqui. Mesmo que vá fazer esse remédio, né, esse medicamento aqui para o paciente, mas a gente tem que pensar na causa XYZ. Então, isso é cuidar do paciente de forma holística. Se você não está vendo o seu paciente como um todo, você está vendo o paciente só no problema. E isso faz com que você não preste uma assistência com qualidade. Tá? Então, para você prestar uma assistência com qualidade numa enfermaria, você tem que olhar o paciente como um todo. Tá? Eu sei que quem trabalha na área pública está apenas resolvendo ou tentando resolver o mínimo. Eu entendo. Infelizmente, é um sistema. Tá? Eu conheço muitos colegas técnicos de enfermagem que trabalham e falam assim, Éder, eu mal consigo instalar o medicamento para o paciente. Eu sei. Então, esses lugares, infelizmente, a gente tem aí a gente não tem qualidade nesses locais. A gente está tentando fazer o mínimo. O que é o mínimo? Fazer com que o antibiótico não atrase. Se eu fizer o antibiótico sem atrasar num hospital caótico, já está bom. Pelo menos o cara recebeu antibiótico, recebeu corticoide, recebeu analgésico, por exemplo. Tá? Então, em alguns lugares, a gente vai estar fazendo o mínimo. Se você trabalha num hospital privado, você consegue prestar assistência com qualidade. Então, existe uma diferença muito grande, hospital privado e hospital público. Então, eu te digo mais, você é muito guerreiro na área pública, porque você faz o que dá com o que tem. Você que é da área privada, você pode melhorar e muito a sua assistência, mesmo com toda a parte burocrática, tá? Eu sei que tem ONA, JCI, essas acreditações que muitas das vezes a gente acha que está enchendo o saco, mas isso é para o bem. Só que o que você precisa colocar para o seu gestor? O seu gestor não faz o plantão que você faz, o seu gestor não fica à noite. Você tem que provar para o seu gestor que você está precisando de pessoas, você tem que evidenciar isso. Então não adianta o hospital ter ONA 3, ter JCI, ter aquelas estrelinhas lá na capa do site ou no Instagram, mas que tem um dimensionamento precário, que o enfermeiro fica mais tempo resolvendo burocracia do que fazendo parte assistencial. Você tem que provar isso. Tá? Então como é que você prova isso? Você tem que deixar de fazer a burocracia para atender o paciente. E quando você deixa de fazer a burocracia, o pessoal vai atrás de você. Opa, mas como você deixou de preencher isso aqui? Porque a prioridade foi o paciente, eu estava sozinho e tinha que atender o paciente. Então você tem que provar que está sendo insuficiente, mas não é para fazer corpo mole. Porque quando você faz corpo mole, as pessoas não acreditam em você e vai acontecer o seguinte, vão te desligar porque você está fazendo o corpo mole. Isso prejudica outros setores onde tem colegas tentando fazer a burocracia, fazer todo o atendimento assistencial e não vai conseguir fazer os dois com qualidade. Então, gente, vamos trabalhar com consciência, vamos trabalhar tranquilo.
A burocracia ela é muito importante, mas a assistência também é importante. Então a gente tem que colocar na balança e jogar no colo da gestão, para a gestão ajudar a gente nesse equilíbrio aí, beleza? Espero vocês aí no próximo vídeo.